A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 10, do versículo 1 ao 48. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amados, no capítulo 10 de Atos, do versículo 1 ao 8, fala sobre o centurião Cornélio, um homem da corte italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa. E ele fazia muita esmola ao povo, caridade, e orava muito a Deus. Um certo momento, quase à hora 9 do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e chamava pelo nome dele, a qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, ele disse que as orações de Cornélio e as esmolas tinham subido para a memória diante de Deus. Pediu para Cornélio estar enviando homens a Jope e mandar chamar a Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E retirando o anjo do Senhor da presença de Cornélio, ele pediu que os soldados que estavam a serviço fossem ao encontro de Simão, para chamar a Simão. Amém? Continuemos no versículo 9 em diante. A visão do lençol. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6. Tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse o grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe dissera a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que um homem que fora enviado por Cornélio parar à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio,
o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Amados, no capítulo 10 de Atos, do versículo 9 ao versículo 22, fala sobre a visão do lençol, da visão que Pedro teve quando ele subiu para orar ao terraço. E ele teve aquela visão que ele via o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo da terra, na qual havia todos os tipos de animais e aves também do céu. E vinha a ele uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, ele dizia: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E essa voz veio pela 2ª vez. E a voz dizia: não faças tu comum ao que Deus purificou. E dali apareceu os soldados que foi enviado por Cornélio. E o Espírito Santo mandou que ele seguisse aqueles soldados. Continuemos o versículo 23 em diante. Pedro visita Cornélio. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabes que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabe, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando em um madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenaram a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Amados, no capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48, fala sobre Pedro visita Cornélio. E aquela visão que Pedro tinha, que a voz falava, mata e come, e Pedro dizia que não comeria coisas imundas. E Deus falava com ele, não faça tu comum ao que Deus purificou. Quando ele foi visitar Cornélio, ele entendeu essa palavra. E ele diz que vós bem sabes que não é ilícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A visão que ele tinha naquele momento, falava dos animais que era para matar e comer, e ele dizia que não iria comer coisas comum e imunda. E aqui, quando ele foi visitar, ele entendeu. E ele também entendeu, ele reconheceu que por verdade, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Não importa o passado da pessoa, não importa o que a pessoa já fez, a descendência, de onde ela veio. O que importa é os atos que ela pratica, o arrependimento que ela tem e a escolha que ela faça, o caminho que ela quer trilhar. E no momento que reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Salvador, que reconhecemos que queremos seguir somente a Ele, Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ele nos acolhe como filhos, Ele nos acolhe e nos dá proteção, não fazendo acepção, mas valorizando aqueles que temem e que faz o que é justo. Amém? Oremos a Deus. Senhor meu Deus, grata somos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Grata somos a Ti, Senhor amado, pelo que o Espírito Santo vem nos mostrando, nos ensinando. Grata somos a Ti, Senhor, por todas as benfeitorias, por tudo o que o Senhor tem nos mostrado e direcionado. Peço, Pai amado, Pai querido, continue conosco, Pai, nos ensinando, nos dando sabedoria e inteligência para prosseguir, Senhor, nesses dias atuais. Seja conosco em todo momento de nossa vida, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, proteção, cura, libertação para aqueles que necessitam, Senhor. Te pedimos, Pai amado, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo de todo mal, Senhor. Pois a nossa confiança, Senhor, é somente em Ti, e sabemos que em Ti estamos seguros, Pai. Obrigada por tudo, e seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.